pequenininho, eu vou pôr ele mais uma vez, tudo bem? Amém, glória a Deus. Este hino é simplesmente incrível, porque tem dias em que nós nos sentimos exatamente assim, desmotivados, cansados, desanimados. Mas se você, nesses dias, conseguir dobrar os seus joelhos e orar, ler a palavra do Senhor, você sai deste encontro com o Senhor, você sai desse instante de comunhão renovado, cheio do poder de Deus, cheio da bondade dele na sua vida. Sejam bem-vindos a mais um instante de comunhão. Eu tenho um baita problema aqui. Eu não sei se o certo é dizer bom dia ou boa tarde quando dá meio-dia. Então, a regra que eu uso é, se eu não almocei ainda, é bom dia. Se eu já almocei, é boa tarde. E hoje, como eu estou sem almoçar, uma boa tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um instante de comunhão. Eu quero começar lendo um comentário da Eliane. Ela disse assim: Pastor, obrigado por este momento maravilhoso. É como se fosse o meu remédio que tomo todos os dias. Deus abençoe o seu povo e que seja uma bênção com misericórdia. Feche seus olhos. Santo Deus, obrigado porque temos o privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado porque temos o privilégio de te buscarmos em espírito e em verdade. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos ama e, nesse instante, está aqui ao lado de cada um de nós, disposto a nos transmitir uma mensagem que vá abençoar as nossas vidas. Essa é a súplica que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. A música Mensageiro, na verdade, foi uma tentativa de harmonizá-la com o texto que eu vou ler hoje. Está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. É uma parábola muito conhecida. Com certeza você a conhece. Eu vou só relembrar e chamar a sua atenção para um ponto da parábola. A parábola do semeador. Verso 3. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O próprio Jesus dá a interpretação da parábola. Lá em Marcos, capítulo 4, verso 14 em diante. Ele diz assim: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O terceiro grupo é o grupo que eu quero que você preste atenção. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, corroendo, sufocam a palavra e ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando 30, a 60 e a 100 por um. Queridos, essa palavra ela é extremamente abençoada e abençoadora. O semeador é Jesus Cristo e todos aqueles que o aceitam como Salvador passam a ser semeadores também. A semente é o Evangelho eterno. É a mensagem maravilhosa de que Cristo Jesus morreu em nosso lugar,
e todo aquele que o aceitar será salvo. Agora, os tipos diferentes de solo são os tipos diferentes de pessoas. E eu não sei se você já reparou, mas nós, seres humanos, somos, sim, muito diferentes uns dos outros. E nós somos diferentes em tudo, em gostos, opções, valores. Os nossos valores são diferentes. Nós somos seres distintos. Deus criou cada ser humano para ser único. E você é uma pessoa única. Não há no universo quase 8 bilhões, não há ninguém como você. Eu gosto muito daquela música, vocês devem conhecer, não há nenhum outro igual a você. Deus o fez assim, você é muito especial. Gosto muito, vou colocar aqui um dia dessa semana ainda essa música linda. O ponto é que como nós somos tão diferentes, esse solo possui uma diversidade muito grande. E quando o semeador saiu para semear, ele lança algumas sementes à beira do caminho, as aves vêm e comem. Jesus explica, as aves são representadas aí por Satanás que vem e arranca-lhes a palavra. Um outro grupo de sementes cai na terra ou no solo rochoso. E como há pouca terra e muita pedra, logo nascem. Mas como a terra é muito pouca, elas morrem esturricadas pelo sol. Há um grupo de pessoas que são exatamente assim. Elas têm até o desejo, mas quando elas permitem que o evangelho nasça no coração delas, qualquer tipo de perseguição, qualquer palavra contrária faz com que elas desanimem e elas desistam do evangelho e assim morrem para o evangelho. Agora, o terceiro grupo, eu acho que é o grupo mais complicado e mais perigoso, porque pode ser que ele esteja dizendo sobre mim e sobre você. O terceiro grupo é a parte que cai entre os espinhos. Os espinhos crescem e a sufocam, e ela não dá fruto. Jesus explicando isso, ele fala assim, os outros, semeados entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Sabe, queridos, como eu disse, nós somos diferentes. E nessa diferença, alguns de nós estão um tanto quanto que perdidos, valorizando um pouco mais do que deveriam as coisas do mundo. Os prazeres do mundo, as facilidades do mundo, as satisfações do mundo. Alguns dentre nós, eu estou falando aqui de quem serve a Deus. A semente foi lançada ali. Mas tem tanta coisa em volta, tem tanta coisa lutando por um espaço no seu coração, que é o solo que recebe a semente, que quando você percebe, está ali, nasceu a semente. Mas você não tem tempo para cuidar das coisas espirituais, você não tem tempo para dar valor àquilo que vai te colocar no reino dos céus. Você não tem tempo para Jesus, não tem tempo para a palavra, não tem tempo para oração. Você não tem tempo nem sequer para ir nos cultos. Sabe? Nós nos perdemos nisso aí. Nós nos afastamos de Deus nisso aí. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que são pessoas boas, que são pessoas que dizem amar a Deus, mas elas nunca têm tempo para Deus? Eu lembro da minha mãe. Minha mãe dizia que igreja era lugar onde ela ia apenas para assistir batizado de criança ou casamento. Fora isso, minha mãe nunca ia na igreja. E como ela foi convidada para poucos casamentos que eu tenha lembrança, e poucos batismos, eu me recordo da minha mãe assim na igreja talvez umas 10 vezes a minha vida toda. É muito pouco, não é verdade? Não é que ela era má, mas é que ela não dava valor a essas coisas. As outras coisas sufocavam as coisas espirituais. E eu quero te perguntar de forma direta, olhando nos seus olhos, como você tem conduzido a sua vida espiritual? Como você tem vivido o seu cristianismo? Você tem tirado tempo para aquilo que realmente importa? Você tem dado espaço na sua vida àquilo que realmente importa? Ou você vive como os outros que passam o tempo todo correndo atrás do dinheiro, correndo atrás dos sonhos, das ambições? Como você tem vivido a sua vida?
Olha que interessante, não estou dizendo que seja errado trabalhar, não estou dizendo que seja errado correr atrás do dinheiro. Mas cuidado para não fazer dele o seu Deus. Nós todos precisamos de dinheiro e todos valorizamos o dinheiro. Ninguém aqui joga dinheiro nem rasga, né? Por favor, porque se alguém aqui faz isso, vai precisar ser interditado. O ponto é ter um equilíbrio e conseguir encontrar tempo para as necessidades espirituais. Essa semana eu soube de alguém, eu vou ver se eu começo a contar umas histórias de pessoas aqui. Essa semana eu soube de alguém que está na igreja há muito tempo, desde que nasceu, atua na igreja como um líder da igreja, tem um cargo de muita importância na igreja e participa de... Este não falta em culto nenhum. Participa de absolutamente tudo, mas no fundo não possui vida espiritual, porque ele encara a responsabilidade do cargo dele na igreja somente como mais uma coisa que ele precisa fazer para estar bem socialmente e estar realizado dentro das suas aspirações. Não existe, e isso ficou muito evidente na nossa conversa, não existe nenhum tipo de espiritualidade, não existe sequer fé na existência de um Deus. Você consegue imaginar isso? Por que esse tipo de coisa acontece? Porque a pessoa, a despeito de estar na igreja e aparentemente perto de Deus, e aparentemente a semente do evangelho nasceu naquele coração, na verdade aquele coração nunca se entregou verdadeiramente a Deus. É um solo repleto de espinhos, e os espinhos sufocaram o evangelho. Eu termino dizendo para vocês que, graças a Deus, há solos produtivos, há solos abençoados, há lugares onde, quando a semente cai, a semente germina e ela vem forte e ela produz. Não sei se você já plantou milho, mas você coloca um milho no chão, normalmente você coloca 3 na cova, e daqueles 3 você colhe ali centenas por causa de 3 grãos. Assim acontece na vida daqueles que se permitem serem instrumentos nas mãos de Deus. Que o meu e o seu coração possa ser o solo produtivo, o solo abençoado, tá bom? Esse é o meu desejo para a sua vida neste momento. Agora, se porventura você se identificou, enquanto eu estou falando aqui, você se identificou com a questão dos espinhos, e você percebe os espinhos ao teu redor te sufocando, pare tudo. Olhe para cima, peça ajuda de Deus. Ele vai te ajudar a mudar essa realidade. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Maravilhoso Deus, eterno Senhor, obrigado por esses instantes que passamos juntos, pensando nas coisas espirituais, que o Senhor possa fortalecer a nossa vida espiritual e que nós possamos ter ciência de que sem Ti nada podemos. Que nós possamos compreender a nossa necessidade de sermos dependentes do Senhor e Te buscarmos em espírito e em verdade, e entregarmos a nossa vida sinceramente ao Senhor, para que coisas grandiosas aconteçam em nossas vidas. Não permita, Senhor, que nós sejamos nenhum desses tipos de solo que não pode produzir o fruto adequado, mas que pelo Teu poder, pela aproximação contigo, o terreno do nosso coração possa ser arado diariamente e os resultados da tua semente no nosso coração possam ser a nossa salvação, a salvação da nossa família e a salvação de todos aqueles que estão ao nosso redor. No chat, Senhor, pessoas apresentaram aqui vários nomes, vários pedidos de oração. Nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Hoje não vou ler esses pedidos, porque a meditação foi um pouco mais longa. Mas o Senhor é conhecedor de todos eles, e eu peço aos amigos que estão participando deste momento, que neste momento agora, um ore pelo outro, pelos pedidos que foram apresentados aí no chat. Fica conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero terminar colocando para vocês uma música, é simplesmente uma música linda que eu amava cantar quando eu era um garoto de 13 anos de idade. Este louvor, com certeza você não vai
talvez nem se lembrar dele mais, mas é um louvor muito abençoado. Ouça ele esta vez e, se quiser, volte aqui para repetir e ouvir mais eles. O Senhor te abençoe e te guarde, tá bom? Fica na paz de Jesus. Um beijo no seu coração.